Olá, viva, cá estamos então para mais uma edição dos Convocados, aqui na Norte Litoral TV, já sabem, para levar a ter sido mais um programa em que falamos de futebol. Como sempre, nossos convocados, temos o Pedro Casanova, que aqui está connosco em estúdio, mas também temos o Rui Batista, que hoje se estreia aqui representando o Futebol Clube do Porto. Pois muito bem, eu começaria pelo Pedro, começando por perguntar se o Futebol Clube do Porto já pode encomendar as faixas de campeão ou não. Boa noite, Rui. Numa época normal, se calhar eu diria que sim. Na época que estamos a ter, acho que ainda não, embora possa já encomendar meia faixa. E acho que não é por causa do Benfica que estou a dizer isto. Acho que o Porto ainda vai perder alguns pontos. E acima de tudo, o que eu acho é que este era um campeonato bom para acontecer outra vez o que aconteceu em 2000 com o Boa Vista, de aparecer uma equipa que aos bocadinhos fosse passando a perna aos outros, porque realmente quer um quer outro não estão a jogar rigorosamente nada, e por isso tudo é possível até ao fim do campeonato. Mas acho que meia faixa já tem o Porto na mão, com certeza. Só soubesse aqui agora uma revolução muito grande do outro lado, é que poderia acontecer alguma coisa de anormal, mas quase certeza o campeonato está entregue. Rui Batista está a estrear-se aqui na Norte Litoral TV, nos Convocados, representando o Futebol Clube do Porto. Rui, como portista, achas que realmente as faixas podem ser já encomendadas ou só meia faixa, como diz ali o Pedro? Não, eu acho que matematicamente ainda não está decidido, mas mais de meia faixa, 75% acho que já pode. E pegando aqui nas palavras do Pedro, é um ano para aparecer um clube como o Boa Vista, e o Benfica tem de se preocupar com isso, porque o Sporting aos bocadinhos está a começar a roer os calos. Ou seja, neste momento o Benfica acho que se tem de preocupar mais com o Sporting do que com o Porto. Mas acho que o Porto está bem encaminhado, apesar de nem o Porto nem o Benfica estarem a jogar nada de especial, mas acho que o Porto mesmo assim ainda consegue jogar um bocadinho mais que o Benfica, não é? Como é que tu viste toda esta situação de Bruno Lage, saída, não saída? Ele diz que põe o lugar à disposição, mas parece que afinal queria ficar. Como portista, como é que fez isso? É assim, eu acho que a situação do Bruno Lage está a ser um bocado... Há aqui muita contra-informação. O caso o presidente do Benfica veio falar, Luís Filipe Vieira, que o Bruno Lage tinha apresentado a demissão ou posto lugar à disposição. A verdade é que a informação que veio depois mais tarde é que ele pôs lugar à disposição, mas disse que tinha condições para continuar. Perante isso há aqui muita contra-informação que está chegada à parte do Benfica. Se põe um lugar à disposição, não pode dizer que tem condições para continuar. Não? Mas foi o que se disse, não é? Não faz nenhum sentido. Ou põe ou não põe, ponto. Não é? Eu acho que, e assim, depois do jogo do Marítimo, infelizmente, porque eu não acho que seja ele o principal culpado do que está a acontecer, mas depois do que aconteceu no Marítimo, não tinha condições para continuar. E quem é o culpado então? Para mim a culpa é de um todo, é de uma estrutura toda, porque eu não consigo perceber como é que uma equipa que praticamente é a mesma da época passada e de um momento para o outro deixou de saber jogar à bola. Mesmo o campeonato até à paragem do Benfica, embora tivesse ganho os 8 jogos seguidos, ou 17, até ao jogo do Porto, não estava a fazer um campeonato por aí além. É um bocadinho que está a acontecer ao Porto. O Porto continua a dizer que não joga nada, mas vai ganhando, que é o mais importante. E o Benfica nessa primeira fase era isso que estava a acontecer. Mas o facto é que, por outro lado, o Benfica também, o Bruno Lage começou de repente a mudar a equipa, quer dizer, exatamente. Ninguém era titular, os jogadores que eram titulares deixaram de ser. E esse é das situações que se pode apontar, e eu sou uma das pessoas que critica esse tipo de gestão, que eu não consigo perceber o que é que isso tem de gestão, mas pronto. E ele é que trabalha com eles todos os dias, à partida terá melhores condições para avaliar do que nós. Mas isso era uma das coisas que me fazia mais confusão. Como é que o Benfica não conseguia ter, de uma semana para a outra, um 11, ou pelo menos 8, 9 jogadores repetentes na equipa. Depois, um ou outro pormenor, que já disse aqui várias vezes, que não consigo perceber. Por exemplo, o caso do Pizzi só tem na minha opinião, só tem duas soluções. Ou joga no meio ou não joga. Jogar na linha é a mesma coisa que não jogar, por isso mais vale não jogar.
não há coragem para tomar essas decisões, o treinador tem que a ter. O treinador tem que ter a coragem de pôr no banco quem acha que deve pôr e pôr a jogar quem merece. E depois, onde eu digo que há um todo de culpas, há culpas da direção e da estrutura do Benfica, porque, por exemplo, aquele balneário, nota-se que é um balneário que não tem rei nem roca, ou seja, não há uma voz de comando, não há alguém que ponha algum bom senso, algum respeito naquele balneário, coisa que havia nos anos anteriores. E se bem te lembras, eu disse-o aqui no início da época, onde depois acabou por sair o Rui Vitória, disse-o que a forma como saiu o Luizão daquela equipa foi o pior tiro que o Benfica deu nos pés, e a verdade teve à vista. O Benfica andou completamente perdido naqueles primeiros jogos porque não tinha uma voz de comando no balneário, e neste momento eu acho que é exatamente isso que está a acontecer outra vez. Possivelmente a mensagem do Bruno Lage já não chega bem aos jogadores, porque não há quem ponha essa voz de comando lá dentro do balneário, e por isso é que eu digo que é um todo. É algumas opções que a mim me parecem pouco corretas por parte do Bruno Lage. Há comportamentos da equipa e dos jogadores que eu acho que não são admissíveis. É assim, a defesa do final do ano passado é a mesma do início deste ano. Como é que o ano passado dificilmente o Benfica sofria golos e agora sofre golos que não se vê nos infantis? E são os mesmos, não desaprenderam. Alguma coisa aqui se passa, e para mim o que se passa é a falta de voz de comando, ou então aquilo que também é muito normal acontecer, muitos galos para o mesmo poleiro, e isso é meio caminho andado para as coisas correrem mal dentro de um balneário, e acho que aí é o principal foco de problemas neste momento do Benfica. A má gestão das saídas que aconteceram e as entradas que praticamente não vieram acrescentar nada. O Benfica perde o João Félix e o Jonas, praticamente da equipa habitual, e o Sálvio, e o que é que foi buscar? Vinícius, ok, nem é Jonas nem é João Félix. Diego Sousa, que também não vai acrescentar nada, não é? Weigl faria sentido na saída do Feza e na saída do Samais. Como não saiu o Samais, não faz sentido nenhum. Para mim, só se for uma opção para ser vendida a seguir, porque de outra forma não vejo. Não foi buscar nenhum central, não foi buscar, tem alas esquerdas a mais, tem alas direitos a menos, por isso há um desequilíbrio grande em termos da estrutura ou das opções da equipa, e aí a culpa é claramente da estrutura do Benfica. Por isso é que eu digo que a culpa é de todos, não é de um só. Todos nós sabemos que no futebol o elo mais fraco é sempre o treinador, que é aquele mais fácil de despedir. Por isso, depois deste acumular de resultados negativos, mesmo os empates, a vitória no Rio Ave é negativo, porque a exibição da equipa não foi nada. E culminar com o resultado na Madeira, claramente Bruno Lage não tinha condições para continuar. A partir daí, a solução que está em cima da mesa é um déjà vu, quer no Benfica, quer em muitas outras situações. Também acho que não faz sentido ir buscar um treinador agora, 4 ou 5 jogos do final. Faz sentido preparar e já ter esse treinador escolhido, até se possível já contratado, para preparar o resto da época, mas dar-lhe o lugar no banco nesta fase acho que não faz sentido nenhum. O Benfica já teve estas situações onde tem lá gente que podia assumir, quer o Chalana, quer o Pietra. Noutras ocasiões havia sempre o bombeiro de serviço, que era o Mário Wilson. O Tony também já foi bombeiro de serviço para estas situações, e para estes 5 jogos ou 6 que faltam é perfeitamente aceitável que seja encontrada uma solução dessas. Agora, para a próxima época, tem que perceber bem efetivamente qual é o caminho que quer, e depois escolher um treinador com e achas que um treinador estrangeiro é uma boa solução? Um treinador estrangeiro é uma boa solução. É sempre muito relativo, não é? Porque treinadores portugueses com capacidade para abraçar um projeto como o Benfica, o Porto, o Sporting também, não há muitos. Não há muitos, não é? Pelo menos que possam. Isto é como tudo, às vezes acontece de aposta. Eu lembro-me do exemplo, por exemplo,
do Nuno Espírito Santo, fez um excelente trabalho no Rio Ave, teve no Porto, não conseguiu fazer um trabalho aceitável, e acabou por ir para a Inglaterra e ter feito um trabalho brutal. Às vezes acontece. Por isso é muito relativo a questão do treinador estrangeiro. Aquilo que eu penso, ou que eu acho da ideia do Luís Vieira, é um bocadinho cortar, ou melhor, transmitir àquele balneário que não adianta eles estarem com muitas histórias, que o treinador é que manda. Penso eu que deve ser mais por aí. Treinadores estrangeiros também. Sinceramente não estou a ver nenhum treinador de renome estrangeiro se lembrar de vir pôr no Campeonato Português. Não é nem a questão do Benfica, no Campeonato Português. Acho que só se fosse outra vez o Trapatónico que se lembrasse de vir passar nas férias, defender com 10 e fazer aquilo que fez naquele ano que ninguém esperava e acabou por acontecer. Mas sinceramente não estou a ver um treinador de renome a querer vir para o Campeonato Português, independentemente de ser o Benfica ou não. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho também com o Rui Batista. Esta situação, Rui, do Futebol Clube Porto, do Benfica, também acabou por estar quase a acontecer com o Porto, com os maus resultados. O próprio Sérgio Conceição há um ano era muito contestado, já este ano também chegou a ser contestado. A pergunta que eu te faço é esta: realmente é muito mais fácil pôr, digamos que as culpas numa só pessoa do que na equipa toda, na direção e a equipa e a SAD e mais isto e mais aquilo. Mas achas que Sérgio Conceição é treinador para continuar no Porto no próximo ano, ganhe o campeonato ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o Sérgio Conceição, acima de tudo, tem uma grande liderança de balneário. O Sérgio Conceição, toda a gente sabe que o clube dele é o Porto, é o clube do coração dele. E eu acho que ele continua a ser a pessoa indicada, quase o Ferguson do Porto, que acho que ele deverá ser. Pegando aqui, eu acho que achas que vai ficar assim tanto tempo? Eu acho que sim. Eu acho que aquele lugar vai ser eternizado pelo Sérgio Conceição. A minha crença, e gostava muito, porque acho que é um portista acima de tudo e tem alma de portista e tem garra de portista. O Porto realmente não tem feito boas exibições, e viu-se agora com o Passos Ferreira, que inclusive ele próprio admitiu que não, se calhar a vitória não é justa. O mais justo seria um empate. Eu até acho que é 50% empate, 25% a vitória do Porto ou 25% a vitória do Passos Ferreira. Não me chocava nada, porque o Porto, como ele disse, jogou mesmo com mais transpiração do que inspiração. E com a tranquilidade de saber o resultado. Sim, mas isso às vezes, o saber o resultado acaba por piorar a situação, porque os jogadores vai voltar a acontecer agora vai voltar, não, porque marcou cedo, que senão podia acontecer, e eu acho que isso acontece porque os jogadores hoje em dia têm acesso muito facilmente aos jogos e aos resultados. Eu acho que o caso aqui, pegando um bocado no que o Pedro disse há bocado do Benfica, eu acho que o grande problema do Benfica realmente é um todo. O Bruno Lage, para mim, não é o mais culpado. É um treinador competente, e viu-se no ano passado o trabalho que ele fez ao recuperar 7 pontos. Ele recuperou 7 pontos que tinha de atraso para o Porto. Que a questão, eu acho, acaba por ser um bocado, por exemplo, como é que o Benfica vai buscar o Weigl e 4 dias depois joga como titular. É um jogador que de certeza que veio do Borussia Dortmund, se calhar o segundo melhor clube alemão, e é uma situação que o balneário fica de certeza que ficou constrangido com essa situação, porque não é uma situação normal um jogador chegar e 4 dias depois ser titular, não é? Se fosse para fazer a diferença, sim. Sim, mas não era. Naquela posição, se calhar. O Benfica, neste momento, eu acho que tem um grande desequilíbrio de plantel. E o Weigl veio para uma posição onde o Benfica tem, para mim, um ótimo jogador português, o Florentino. Eu acho que Florentino... Tem Samaris, tem Florentino. Sim, o Samaris foi uma base do ano passado, da equipe do ano passado. Não se percebe porque é que não joga. Ele era titularíssimo, e foi ele que ajudou o Benfica naquela reta final a atingir os resultados que atingiu. Sérgio foi outro. Sim, o Sérgio também, que neste momento não joga, não se entende. Ali o Benfica parece um bocado... às vezes até parece que quem faz a equipe não é o Bruno Lage, porque aquilo vem é cada equipe, que é impossível um treinador que no ano passado fez o que fez, fazer isto este ano com a equipe. Perante essa situação... Mas num próprio jogador, é difícil perceber, por exemplo, caso do Samaris, caso do Sérgio. O Sérgio, que ainda está ainda jogou algumas vezes. E aconteceu isso mais do que um jogo.
é titular num jogo, faz um jogo. Para mim, a ala esquerda, Grimaldo e Sérvio, é a melhor ala que o Benfica tem, porque o Sérvio defende muito, além de atacar, defende muito. E no jogo a seguir vai para a bancada, nem para o banco vai. Não se percebe. É a abundância dos jogadores que obriga o treinador a fazer isso. Não pode ser essa a justificação. Pois não. Não pode ser essa a justificação. Tem que jogar aqueles que justificam jogar. E justificam não é só nos treinos, é naquilo que se vê nos jogos. E para mim, o Sérvio é muito melhor a fazer a ala esquerda junto com o Grimaldo, porque o Grimaldo é um lateral que sobe muito e o Sérvio compensa muito as subidas dele. Dá um equilíbrio completamente diferente à equipa. E não se percebe porque é que deixa de jogar. Não se percebe. O Gabriel também ficou muito lento, de repente? O Gabriel ficou muito lento e ao contrário do que seria de esperar, a equipa passou a jogar de uma forma que não era habitual do Benfica. Se virem os últimos jogos do Benfica, todos os movimentos de ataques do Benfica passam pelos pés do Gabriel. Não consigo perceber. Não há outra solução. Quando não tinha Gabriel, o Benfica não jogava. No final da época passada, o Benfica não jogava sem o Gabriel. Não percebo. E estas coisas que eu não consigo perceber. E possivelmente também há ali jogadores que não conseguem perceber. Zivkovic teve com 3 pés e meio fora do Benfica, agora já é a opção outra vez. Até tem sido a primeira escolha para entrar quando tem outros jogadores que estavam habituados. Mais bem pago do Benfica. E jogadores que estavam habituados a ser o primeiro suplente a saltar para dentro do campo. Não é? Agora é Zivkovic. Porque é para o vender no final do ano, não vale a pena, que ele já disse que não vai renovar e vai embora. O Benfica não vai fazer dinheiro com ele, então para que é que estamos com estas situações? É este tipo de coisas que, mesmo dentro do balneário, porque estas coisas, mesmo dentro do balneário, são faladas. Uhum. E eu acho que é aqui neste problema de compreensão que eu acho que principalmente é conseguir perceber o porquê. E tudo isso terá começado esse problema no balneário, por exemplo, com o caso Luizão? Eu acho que o caso Luizão foi o primeiro caso onde o Benfica deu um tiro nos pés na altura, porque eu disse-o aqui, quando foi essa tomada de decisão, o Luizão podia não jogar mais nenhuma vez no Benfica. Mas agora, depois de ter feito a pré-época, nunca o Benfica devia ter feito aquilo. Tinha que estar no balneário e que fosse para estar sempre no banco. Mas era o elo de ligação do treinador. E víamos isso. A partir do momento que toma aquela decisão, o Benfica anda como anda. Acaba por ter a sorte, que eu acho que foi um bocado de sorte também, com a saída do Rui Vitória e a entrada do Bruno Lage, uma lufada de ar fresco e as coisas correram bem. Acho que foi sorte. Assim, em condições normais, o Porto não perde os 7 pontos que tinha de atrás. Sim. Tal e qual como em condições normais este ano, o Benfica, que já teve 7 pontos de avanço, também não os perdia. Exatamente. Não é? Por isso eu acho que aqui houve essa sorte. E depois, nesta época, não houve ninguém que tivesse aquele papel do Luizão de líder daquele balneário. Porque não é o Jardel, que não tem perfil para isso. Para mim, o único que tem perfil para fazer essa função era o Samaris, mas que desde o início da época foi posto um bocado de lado, né? Incompreensivelmente, porque na fase final do ano passado foi muito importante. Foi o mais importante, na minha opinião. E é estas coisas que não se consegue perceber, né? E não conseguimos perceber nós fora, como tenho a certeza que dentro do balneário também não se consegue perceber. E isto tudo fragiliza um balneário e depois é escusado. Agora temos a vantagem, não sei se já repararam, de com esta situação de não ter público, consegue-se ouvir muito daquilo que é dito dentro do campo. E não sei, não foi neste último jogo com o Marítimo, foi no jogo com Santa Clara. Há um pormenor da transmissão em que se vê o Pizzi com o Gabriel, onde um a falar para o outro claramente não falam de quem se entende, não é? E depois já há uma expressão do Pizzi que diz umas palavras que não vou repeti-las, não é? Que não pode acontecer dentro de uma equipa de futebol no meio do campo, no meio de um jogo. E isto diz tudo. Eu acho que aí claramente se percebeu que aquele balneário está completamente todo partido. E muito dificilmente há qualquer treinador que consiga, sem ter ninguém dentro daquele balneário que possa o ajudar, que consiga colar estes cacos todos. E acho que isto é aquilo que é mais visível na equipa do Benfica e que retornou nesta situação, que é
é inadmissível num clube como o Benfica, como é óbvio. Rui, deixa-me só dizer. Junto à tua resposta, o que vais dizer à minha pergunta, o Porto acaba por ser digamos que um justo vencedor deste campeonato, se isso vier a acontecer. Antes de mais, aqui responder ao Pedro, em jeito de provocação. No Estado da Luz é um bocado difícil ouvir o que eles dizem, porque o Benfica faz questão de ligar a instalação sonora, e quando marca uma falta contra o Benfica, inclusive é pôr assobios, simular assobios tem que se criar o ambiente, eu acho que sim. Acho que sim. Fazem isso em relação lá na Luz, ou seja, o que dificulta um bocado ouvir eu acho que isso tem a ver mesmo com isto. Eu acho que é um bocadinho por causa disto mesmo, para evitar, porque ainda ontem ou hoje li o treinador do Guimarães que vai processar não sei quem por ter divulgado algumas das conversas que ele estava a ter durante o jogo com os jogadores. Sim, mas isso é público, ele não tem muito... Pronto, mas se calhar esta colocação do sistema sonoro tem a ver com isso também, na minha opinião. Olha, enquanto não ligarem a rega... Sim. Este ano já às vezes até se calhar fazia jeito de ver se eles acordavam. Eu acho que um campeão é sempre justo, mais ou menos, mas acho que é sempre justo, porque acaba por ser a equipe com mais regular durante o ano, que fez mais pontos, ganhou. Há anos que se desculpa com a arbitragem, há anos complicados de arbitragem. Este ano eu acho que os erros têm sido mais ou menos divididos, acho que não podemos pegar por aí. Eu acho que aqui a questão é mesmo, é uma questão quase de delicadeza que foi, ou seja, o Porto faça a favor do Benfica passar, o Benfica faça a favor do Porto passar, até que o Porto passou, não é mesmo? E descolou um bocadinho, porque houve ali uma altura que era o Benfica à frente, era o Porto, era o Benfica, e acho que o Porto descolou. Espero que tenha sido de vez. O Porto, esta semana, o Benfica tem um jogo muito complicado. O Porto também não é fácil, porque o Belenenses precisa de pontos para a manutenção. Mas é no Dragão. É no Dragão, mas sem público, ou seja, hoje o fator casa neste momento só vale mesmo pelo relevado, pela qualidade, pelas dimensões que podem variar ali entre uma dimensão e outra. Porque o fator casa neste momento perdeu-se um bocado. Eu acho que não há assim tanta importância. Até beneficia os pequenos. Também acho que sim, porque não tem aquela pressão do público, não tem a pressão do público. O tal inferno. O tal inferno que se chama o 12º jogador, e acho que às vezes faz falta o 12º jogador. O futebol foi feito para ter público, não para estarem 22 jogadores dentro do campo, mais os árbitros, jogarem sem público. Mas eu acho que o Porto, se for campeão, vai ser um justo campeão. Pedro, entretanto, deixa-me só dizer-te uma coisa. De repente surgem as notícias de que Jorge Jesus, poderá até vir para o Benfica, porque pode não haver o Campeonato Sul-Americano, pode não haver a Taça Intercontinental, pode ficar tudo livre. Gostarias de ver o JJ de novo no Benfica? É uma resposta que não é fácil por dois motivos. Primeiro, tecnicamente e desportivamente, não vou dizer que não. Foi o treinador que mais ganhou no Benfica nos últimos anos, onde realmente em muitos dos anos que teve o Benfica jogava bem a bola. Mas depois tem a outra parte que eu acho que é a parte negativa de Jorge Jesus. Esquecendo a questão da saída, isso, hoje no futebol o que é hoje é vermelho, amanhã é verde. Não é por aí, essa questão não é tão importante, mas depois é o que acarreta a vida de Jorge Jesus, não só em termos financeiros, mas em termos financeiros do que é o plantel do Benfica. Todos nós sabemos que Jorge Jesus tem qualidade como treinador, mas é qualidade de treinador com os jogadores que quer, não é com aquilo que lhe dão. E aí é que é outra vez a minha grande questão, a questão da vinda de Jorge Jesus. Quer dizer que se esqueceu o projeto da formação, porque Jorge Jesus não trabalha com a formação, todos nós sabemos. Todos os jogadores que existiam de qualidade da formação saíram todos muito cedo do Benfica a troco de umas centenas de euros, nunca tiveram oportunidade na equipa principal, que por acaso era Jorge Jesus treinador. E isto quer dizer, o Presidente vai assumir que esqueceu o projeto de formação, que andou
a bater nele estes anos todos? Não sei. Há capacidade financeira para satisfazer aquilo que são as vontades de Jorge Jesus? Não sei se o Benfica terá. Parece-me, por aquilo que é a notícia, que é o clube que financeiramente está mais equilibrado a nível de todos em Portugal, mas não sei se tem capacidade financeira para satisfazer as vontades do Jorge Jesus. E terceira situação, se seria a solução ideal, tenho muitas dúvidas que seria, por várias coisas que poderia acarretar. Junto com isso, à partida logo, o facto da maior parte dos adeptos não esquecer a mudança para o Sporting, e com as coisas todas que foram ditas entre ambas as partes, que nenhum deles saiu bem na fotografia, quer Jesus, quer por parte do Benfica, e por isso acho que não seria esta a altura ideal para o regresso de Jorge Jesus. Agora, tecnicamente, claro que era uma solução válida para o Benfica. Rui, Jorge Jesus pós Sérgio? Não, eu prefiro o Sérgio e manter o Sérgio, mas sei que o Jorge Jesus é um excelente treinador, não tenho dúvidas disso. Assim como, por exemplo, o Marco Silva, que eu acho que não é opção para o Benfica, porque o Benfica está um bocado refém da Gestifoot e o Marco Silva é da Pro Eleven, e eu acho que isso inviabiliza logo a ida apesar de ser benfiquista, confesso, o Marco Silva, mas eu preferia mais uma opção de um treinador que trabalhasse com menos recursos, que é o caso que eu considero, por exemplo, o caso do Marco Silva. Mas para mim, enquanto o Sérgio Conceição quiser, o Sérgio Conceição é o treinador ideal para o Porto, é uma pessoa que, mesmo deixando de ser treinador, eu acho que seria uma pessoa importante na estrutura do Porto, nem que não fosse como treinador. Por isso, para mim, Sérgio Conceição sempre no Porto. Muito bem, daqui a pouco vamos voltar então à Primeira Liga, até para os prognósticos dos principais jogos. Agora vamos só muito levemente abordar a questão Varzim, que teve uma Assembleia Geral marcada, Pedro, que foi anulada, adiada, cancelada, não sei bem qual é o termo mais certo, pela Direção-Geral de Saúde local. Não, ela foi não autorizada. Ou isso. Ok. Eu sabia que havia um termo que poderia ser usado. Não autorizada pela DGS. Ao ar livre no estádio. Vai acontecer à Assembleia, também ainda não sei. Por acaso perguntei já se havia solução, se havia questão de marcação de nova data, ou novo local. Ainda não tive resposta sobre isso. Que é uma Assembleia que o Varzim precisa de fazer no que diz respeito à alteração. Deixa-me voltar novamente atrás. Não autorizada, mas isso foi assim de repente, não haveria que tratar disso com o tempo, de arranjar formas das coisas serem autorizadas? Eu passei por isso ao lado, de propósito, porque assim, segundo o que eu sei, a Assembleia, antes de ter sido marcada no estádio, foi pedida a opinião do delegado de saúde local. Foi dito que não havia problema desde que se cumprisse o distanciamento, e como era o ar livre, não havia problema. Exato. Okay. A seguir, há uma informação da Direção-Geral de Saúde a nível central, não foi local, que não permite a realização da Assembleia, mas também não diz o porquê, que isso é que é engraçado, não é? Não permitimos por causa disto, por causa daquilo, não, só diz que não é permitido. E aí eu passei aí um bocadinho para não irmos outra vez à mesma história de propósito, porque aí vem em conta aquilo que nós temos falado ou dito em relação aos jogos de futebol. Se num espaço fechado é permitido ter espectadores, porque é que num espaço ao ar livre não é permitido? E um estádio de futebol com tantos lugares, assim, e uma Assembleia Geral não ia ter assim tantas... Normalmente não tem tantas pessoas. Sendo no relevado, é possível ter o distanciamento obrigatório. Não consigo perceber. Por isso é que eu passei pela tua pergunta ao lado. Agora, preocupa-me que a Assembleia ainda não tenha sido novamente marcada. Que é necessário. Tem a ver com a questão da alteração das cotizações e consequente, porque acho que ainda há aí muita gente que não percebeu o que é que isso quer dizer. A ideia do Varzim é aumentar o valor da cota mensal e com isso acabar com os bilhetes para os jogos. A ideia é essa. E esta alteração tem que ser comunicada, se não estou, ou seja, melhor, tem que estar aprovada e ser comunicada à Liga, se não estou em erro, até ao dia 15 ou 16 deste mês de julho.
Por isso é que me preocupa que ainda não haja uma nova data ou uma solução para a Assembleia. Porque o Varzim, se quer efetivamente fazer essa alteração, que a mim não me choca, já aconteceu em anos anteriores, e a mim não me choca, até como vou normalmente todos os jogos, facilita-me mais até a ida aos jogos do que ter que estar preocupado a ir no dia anterior buscar bilhetes ou no próprio dia estar lá nas filas. Por isso acho que era importante que esta Assembleia se realizasse e que houvesse uma solução para ela. Continuo a dizer, não consegui perceber a motivação do impedimento pela parte da direção-geral, no caso da Assembleia, como em muitas outras coisas que são feitas ao ar livre, continuo a não perceber o porquê de não serem permitidas. Rui, a tua opinião também sobre este caso? Eu acho que estamos um bocado num país que às vezes dá para rir. Nós temos uns que são filhos da mãe, outros são enteados, porque é assim, o Varzim tem o mesmo direito que o Porto, que o Benfica, ou seja, o Porto teve eleições num pavilhão fechado, o Benfica teve uma Assembleia Geral, e porque é que o Varzim não pode? Ao ar livre. Ou seja, isto é tudo muito confuso. A única diferença, para melhor, na minha opinião, é que uns foi em espaço fechado, o Varzim era em espaço aberto. Sim, ou seja, um é vermelho, o outro é preto, porque o branco está lá, não é? Ou seja, isto faz muita confusão, a dualidade de critérios que tem havido em relação a algumas decisões do nosso país, e nomeadamente neste caso da Assembleia do Varzim. Acho que é extremamente importante para o próprio Varzim que a Assembleia se realize o mais rápido possível para poder haver essa alteração, e não pode porque a DGS neste momento achou que não podia, mas pode haver manifestações, pode haver... Não poder até podemos se calhar, agora não ter uma justificação do porquê que não podíamos, é que para mim é mais estranho. Sim, uma justificação que seja válida. Não, aqui o ideal era o Varzim chamar para a Assembleia algum ministro que assim pudesse realizar. É a única maneira que eu estou a ver disto se resolver, porque não é compreensível que haja esta situação e esta dualidade de critérios perante uns clubes e outros, e ainda para mais com o Varzim fazendo ao ar livre e os outros em pavilhão fechado. Ainda por cima aproxima-se a nova temporada e o Varzim vai ter que ter o estádio preparado para as novas regras do Covid-19, que continua mesmo por aí, e vamos ter um estádio preparado para receber, Rui. Se não recebe uma Assembleia Geral, como é que vai ser um campeonato? Lá está, é um bocado isto é anedótico, esta situação, porque para já não sei até que ponto o Varzim terá condições de adaptar-se sem ajudas, nomeadamente do município, para a realização dessas tais alterações que são necessárias. E depois falta saber se o Varzim poderá fazer. Não pode fazer a Assembleia, se calhar também não vão autorizar mesmo assim o público. Eu acho que é importante começarmos a clarificar a situação, começar a uniformizar os critérios. Não pode haver uma dualidade tão grande de critérios, e acho que o Varzim, eu estou convencido que se impuserem as regras, que o Varzim irá ultrapassá-las juntamente com o município e com alguns patrocinadores, quase de certeza, mas eu estou convencido que o Varzim conseguirá ultrapassar isso, mas que resolvam rapidamente esta situação e que comecem a dizer o que se pode ou não, para todos igual, não só para o Varzim. Pedro, entretanto o campeonato para a segunda Liga já está parado há 3 meses. Chegando agora ao final da Primeira Liga, à partida haverá um mês de férias, que serão 4 de férias para a segunda Liga. Não seria de começar o mais depressa possível esta segunda Liga? Sim, esta situação desta paragem não é agradável para ninguém, como é óbvio. Tem um mês de férias, não, o campeonato termina 6 de agosto. O final da taça é 1 ou 2 de agosto. Por isso, mas o campeonato está previsto começar na primeira semana de setembro. Ou seja, um mês. Ou seja, não vão ter férias, porque os jogadores não vão de férias porque têm que fazer pré-épocas. Quer dizer, penso eu também não sei como é que está estruturado esta ideia. Aquilo que eu percebi na altura, que ia haver o interregno do campeonato, mas não haveria o interregno da preparação das equipas. Foi o que eu percebi. Embora este aqui levanta outra questão, que ainda não vi ninguém falar sobre isto,
que é o seguinte, em bom rigor, os contratos dos jogadores terminaram no dia 30, não é? Aqueles que não têm vínculos prolongados. E agora eu pergunto, imagino, usando aqui um exemplo mais longínquo para não haver grandes aqui problemas, imagina um jogador do Portimonense que terminou o contrato dia 30 e vai jogar esta sexta-feira e diz, não vou. E para além disso, eu pergunto, legalmente ele pode jogar? Legalmente ele pode jogar? É jogador do clube? Bem, eu não sei. Eu creio que para estes casos o contrato foi mas não saiu nada sobre isso. Sim, não saiu nada. Mas não saiu nada sobre isso. A coisa fica atrasada também. Não é? Aquilo que está previsto é que comece a primeira e a segunda liga na primeira semana de setembro. Mas para começar a segunda liga na primeira semana de setembro é preciso que autorizem que os clubes comecem a trabalhar, nomeadamente os da segunda liga, porque os outros já estão a trabalhar. E parece-me que ainda não há autorizações para isso. O Varzim tinha anunciado que começava no dia 1 ou 2 de julho, se não estou em erro, mas que eu saiba não começou, porque ainda não há autorizações para isso. Andamos aqui todos outra vez um bocadinho à espera de alguém, no caso, outra vez bater na mesma tecla da DGS, que decida o que quer que aconteça, sujeitos a que possa decidir de uma maneira na Póvoa, de outra diferente em Barcelos, outra diferente em Vila do Conde, e estamos nisto. Era importante que o campeonato recomece, sem dúvida. É importante que os campeonatos voltem a ter público no estádio, sem dúvida. É evidente que temos de ter todas as precauções e mais alguma, também estamos todos de acordo, mas que eu acho que há condições para as coisas acontecerem de uma forma mais ou menos normal, acho, e espero que as pessoas que têm que decidir comecem a pensar de forma realística nas coisas e tomem decisões que possam fazer com que isto tudo volte a girar, porque a nossa economia não pode estar mais tempo parada. E o futebol é um dos parceiros da economia muito forte. E neste momento está completamente parado. Rui, não sei se queres acrescentar alguma coisa relativamente à segunda Liga ao Varzim. Eu acho que em relação a esta primeira Liga, houve aqui por mútuo acordo do Porto e do Benfica o cancelamento da Supertaça, precisamente para ganhar mais tempo de preparação. Ou seja, eu estou convencido que irão dar aqui 15 dias de férias, talvez, aos jogadores para... Mas já tiveram 3 meses. Eu sei, mas... É muito tempo para um jogador. Era aí que eu queria chegar. Joga para outra vez, começa a passar 3 dias. O Varzim já está há 3 meses parado. Vai para 4. 4 meses num jogador de futebol é muito tempo. É quase como... É meia temporada. É muito tempo. Os jogadores, e nota-se quando eles começam a pré-época, que vem de um mês de paragem, imagina agora 4 meses. O arranque é tão difícil, e agora com 4 meses num clube de segunda liga, que não tem as condições de propriamente como o de primeira liga, como um Porto, um Benfica, onde as condições são muito grandes, eu acho que é muito tempo, e acho que se tem de resolver o quanto antes esta situação. Quanto mais tempo prolongarmos, pior é. Pois é, porque vais ter uma situação que vais ter, o jogador que tem 15 dias de preparação para começar a passar 15 dias. E vai ser mais suscetível a lesões. Tudo. E eu acho que... Vamos ter outra época atípica. Eu acho que sim. O início eu acho que só ao meio da próxima época, se correr bem. Que os clubes começam a chegar à normalidade dos clubes. Até lá isto vai ser sempre um bocado uma pré-época mais prolongada, porque é difícil, vai ser difícil, e na segunda liga muito mais, porque eles vêm de uma paragem de 4 meses, pelo menos, não é? Pelo menos. Que pode ser mais, e eu acho que é importante arrancar o quanto antes a segunda liga, mesmo por uma questão de receitas, porque assim, os clubes, fala-se muito da primeira liga por causa das receitas televisivas, e a segunda liga, que não tem o público, não tem receitas televisivas, não tem nada, não tem publicidades, é muito complicado um clube de segunda liga sobreviver, se os de primeira quanto mais de segunda, não é? E acho que é importante resolver, porque tem de se começar de baixo para cima e não é só pensar na cúpula do desporto. Muito bem, e nós estamos a chegar ao final do nosso programa, os convocados todas as semanas até ao final do campeonato, até a Taça de Portugal, vá. Nós cá vamos estar todas as semanas para falar de futebol. Agora vamos àquela parte que vocês adoram, que é os prognósticos para os principais jogos desta jornada, que começa já
agora precisamente com o sábado e domingo com o Benfica e o Sporting. Mas é sábado e domingo. É que as jornadas eu acho que não há. É sempre a andar, descansa um dia, depois é sempre a andar. Então a pergunta que eu faço é, já aqui para o Rui, um Gil Vicente Rio Ave, resultado? Gil Vicente Rio Ave, eu acho que vai ser um 2. A nível de resultado, eu acho que o Rio Ave vai ganhar, está por cima. Conseguiu este ano cimentar, esta semana cimentar uma posição que lhe dá caminho para a Europa, apesar de Gil Vicente estar a mostrar-se uma equipe muito complicada. Mas eu acho que vai ganhar um 2-0, aposto num 2-0. 2-0 para o Rio Ave, sim. 2-1 para o Rio Ave. 2-1 para o Rio Ave. E agora temos um Moreirense Sporting. Moreirense Sporting. O treinador que se calhar o Benfica queria está a fazer um bom trabalho, o Ruben Amorim. E aposto na vitória de um 3-1 para o Sporting. 2-2. 2-2. Estás muito lacónico hoje. Não, eu tenho gostado muito de ver o Moreirense, já tinha dito isso anteriormente. O Moreirense é uma das equipas que tem apresentado um bom futebol e por isso acho que não vai ser fácil para o Sporting. Mas um 2-1 para o Sporting. 2-2. 2-2. Temos um Futebol Porto Belenenses. Esse é fácil. Eu acho que vai ser um 3-0 para o Porto. Um 3-0 para o Porto. 1-0 para o Porto. 1-0 para o Porto. E depois temos ainda um Benfica Boa Vista. Eu acho que vai ser um 2-1 para o Benfica com um penalti roubado a favor do Benfica. Espera aí, Pedro. Benfica Boa Vista. Como vai estar um novo elemento no banco, se calhar os jogadores vão querer se mostrar diferente, mas eu acho que vai dar um empate. 2-2. 2-2. Assim estamos a chegar ao final desta nossa edição dos Convocados desta semana. Prometemos voltar na próxima, será que com novidades relativamente ao nosso campeonato. A ver, vamos o que é que vai acontecer até lá. Grande abraço, tudo bom para si. Até para a semana.